Está no ar o Estação Cidadania, um podcast do DEDS, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da URGS. Porque um problema grande para o migrante é quando chega também o idioma. Para nós é muito importante o programa que nós temos do Conexão Português, onde entra muita gente, e a gente agradece também porque nós temos muitos professores voluntários, e isso é muito bom. Acho que tem gente ainda que pensa bem, que é humana. Então, uma dificuldade muito grande no começo, sempre para todos os migrantes, em qualquer lugar do mundo, é entender o migrante, se compreender com a comunidade. Então, é o idioma. Um problema muito grande que a gente encontra aqui agora, pelo menos aqui no sul, onde eu fui, nos municípios, é moradia. Não tem moradia para os migrantes. Os migrantes têm que se juntar em lugares pobres, quartos, casas onde convivem 5, 6, 7 famílias. E isso é um problema muito grande. Oi, eu sou o Paulo Henrique Martins, estou usando uma camisa azul, um fone de ouvido, tenho cabelo curto, bigode, sou um homem branco. Ao meu fundo tem uma parede com alguns desenhos em tons de verde. E hoje eu converso com o Centro Ítalo-Brasileiro de Assistência e Instrução às Migrações, né, o CIBAI. Ele oferece diversas atividades de acolhimento com os imigrantes, né, aqui na cidade, com cursos de capacitação profissional e empreendedorismo, cursos de língua portuguesa e também toda a orientação e auxílio com as documentações, né. Eu estou aqui hoje com o vice-diretor Ademar. Muito obrigado por ter aceitado falar aqui com a gente. E aí, de início, eu gostaria que o senhor se apresentasse, né, e contasse um pouco do teu início, da tua entrada no CIBAI. Sou Ademar Marilli. Trabalho aqui no CIBAI já há quase 5 anos. Também trabalho de assessor na Conferência dos Bispos do Rio Grande do Sul. CIBAI, é a Sul 3. Tenho camisa branca, típica da Guatemala, cavanhaque, 1,86 m de altura. Tem a parede atrás, uns quadros, uns livros. E a gente vai se apresentar e vamos conversar no nosso diálogo agora. A gente vai se conhecer um pouquinho mais. Queria que o senhor contasse um pouco como é que se deu ali o CIBAI, né? Como é que surge, mais ou menos, e como é que o senhor conheceu também, como é que foi o encontro do senhor com o CIBAI. Eu estudei, fiz filosofia e teologia aqui no Brasil, em São Paulo, Curitiba e São Paulo. Trabalho com migrantes desde 82, 83, a migração interna aqui no Brasil, no Paraná e São Paulo. Depois, no 88, fui ordenado sacerdote e comecei o meu trabalho na América Central. Fiquei praticamente 33 anos nas fronteiras do norte, da América do Norte e América Central. E voltei para o CIBAI, aqui para o Rio Grande, para o Brasil, faz já 4 anos e meio. O meu trabalho quase sempre foi no tema da migração, apesar que sou sacerdote, mas o trabalho, o nosso carisma é com os migrantes, atenção a migrantes, refugiados, todas as categorias de migrantes. E a gente chegou aqui para começar um trabalho porque a migração mudou muito. O CIBAI, no princípio, foi uma das sedes fortes da migração italiana, e depois, com o tempo, faz 5 anos, mais ou menos, que a gente começou com outro companheiro também, o Anderson, que também trabalhava na América do Norte, numa província. Então, a gente veio para cá e a migração começou a mudar, ter uma mudança muito grande na sua estrutura, na sua forma de ser, as coisas que levam sempre a migração, faz a mudança de muitas coisas. E nesses últimos anos, também com a pandemia, a gente mudou muito aqui, a gente teve que mudar muito. A migração faz a gente trocar o esquema de atenção. A questão da migração também obriga a gente também mudar a estrutura própria de uma ordem, de uma congregação, e eu acho de qualquer instituição também do Estado, provoca uma mudança muito grande. Então, foi nesse momento que eu cheguei por aqui, em Porto Alegre, aqui no Rio Grande, com esse fim.
Mas eu prefiro, não sei, se quiser fazer também as perguntas, eu acho que é melhor ficar fazendo as perguntas também para a gente se localizar, porque senão discursos tem, aí eu poderia fazer. Eu sempre gostei no tema migratório, porque também foi uma opção que eu fiz. Eu sou filho de imigrantes também, sou de sangue puro italiano ainda, filho de bisavós italianos. É uma região muito grande aqui no sul. Até a gente está celebrando também agora o bicentenário da migração alemã. E também os italianos, que já vai para 150 anos, né? E foram o Brasil que foi povoado por muitos migrantes europeus, especialmente italianos e alemães, de orientais. Mas agora a gente teve um desafio muito grande. Aqui no Cibai a gente atendeu já mais de 50 nacionalidades, quase 60 nacionalidades nesses últimos anos. E também mudou muito a circulação, o movimento dos migrantes tem provocado uma mudança muito grande. A gente, nos anos 2020, 21 e 22, aqui no Cibai, a gente atendeu mais de 32 mil migrantes. E isso também questiona e faz a gente também se preocupar e levar uma estrutura também onde a gente pode envolver o Estado, as universidades, escolas, estudantes, as igrejas. É um desafio muito grande que também a gente tem que tomar uma consciência que precisamos fazer alguma coisa a mais para os migrantes que estão chegando agora no Brasil. Comentou, né, então dessa questão das mudanças que acontecem, né, que o Cibai vai se adaptando. E aí tu comentou agora por cima um pouco, né, do perfil ali de quantas nacionalidades, e eu queria que tu falasse um pouco mais, assim, de mais ou menos quantas pessoas são atendidas, já passaram pelo Cibai, como é que funciona atualmente, né, esse perfil dos migrantes que passam pelo Cibai. Uma mudança grande faz já como 15 anos, mais ou menos, começou a migração haitiana. Mas a gente sempre esteve recebendo também muitos africanos, eh, islâmicos de outros países, apesar de que nos últimos anos, também com a migração venezuelana, a gente teve um fluxo muito grande e agora a maioria dos migrantes que a gente está atendendo são venezuelanos. Um desafio porque acho que a consequência da migração muitas vezes é devido também aos conflitos que existem em outros países. E isso provoca um êxodo, um êxodo das pessoas tentando buscar uma estabilidade, uma segurança de vida, uma vida melhor, talvez, e sem perseguição. Muita gente está buscando também refúgio, é, com perigo de morte também. A gente trabalhou nas fronteiras do norte também, onde realmente a gente viveu com muitos migrantes na casa que a gente construiu lá na Guatemala, por exemplo. No período que eu fiquei por lá, a gente atendeu quase 300 mil migrantes. Então, a gente vai vendo culturas diferentes e situações muito complicadas, situações muito tristes, muitas vezes, porque também tem pouco interesse, na verdade, em políticas migratórias que possam ajudar essas pessoas. Eu vivi muito de perto aqui também, porque a gente, no tempo da pandemia, a gente não fechou aqui a nossa instituição, deixamos aberto, a gente se cuidava e escutei história muito triste, né? Muitos migrantes que chegavam de Boa Vista, continuam chegando, claro, mas nesse período também, o Brasil é muito grande. São mais de 5 mil quilômetros de Porto Alegre a Boa Vista. Então, muitos migrantes, na questão da interiorização, que falam, a famosa interiorização, muitas vezes os migrantes não são acompanhados, as instituições simplesmente põem no avião, vão distribuindo para os estados do sul, e os migrantes chegam. E é uma situação muito complicada. Eu sinto uma tristeza muito grande, porque a gente não está vendo, a gente muitas vezes vê números e não vê que são pessoas, atrás desses números são pessoas. Eu acho que não é tanto a questão de números, claro, é bom para a gente ter uma ideia, mas a gente tem que pensar primeiro que também somos filhos de imigrantes. Eu acho que nessa terra a migração sempre foi e deveria ser uma opção livre
com liberdade de escolher o lugar que mais quer viver e que mais facilite também a vida do pessoal. Mas a situação que a gente está vivendo em muitos países, não é só o Brasil, inclusive o Brasil é até muito fácil para entrar no Brasil, mas a questão depois também é de ver os direitos que têm esses migrantes, que são pessoas que precisam de muita ajuda, e por isso o CIBAI também, a gente começou um serviço integral ao migrante. A gente não é só dar um documento para um migrante. A gente está procurando aqui no CIBAI ver uma, uma plataforma muito mais ampla para o migrante também sentir mais fácil a presença amiga das pessoas. Então, a gente atende, primeiro, a escuta do migrante, a gente ajuda com a documentação, a gente, quando os migrantes vão chegando também, a gente pode ajudar com alimentação, cestas básicas, bolsas de alimentos, a questão das crianças, a questão do material de limpeza, kit de limpeza, roupa, encaminhar currículo. A gente tem parceria, nós temos uma ala da empregabilidade, então a gente tem parceria com as empresas, a gente tem mais de 170 empresas que a gente já tem contato como parceiras e que buscam também, a mão de obra é muito procurada aqui no Rio Grande, mas a gente tem que acompanhar também o migrante, para preparar o migrante para enfrentar situações que não é tão fácil vir de outro país e se encaixar dentro de empresas com um salário mínimo, com um salário muito baixo, a falta de moradia. São situações complicadas que precisariam também a parceria nossa com escolas, universidades, com o Estado, com políticos. Eu acho que é um desafio muito grande, que agora a gente está preparando a Comigrar 2, depois de 10 anos que já fez uma Comigrar, pois umas políticas migratórias onde possam facilitar a vida para os migrantes, mas também uma solução dos problemas do desemprego. As empresas que estão buscando trabalhadores, a demanda é muito grande de trabalho, e tem empresas que estão fechando por falta de trabalho. Aqui no Brasil também a gente já não tem mais filhos, né? As famílias já são muito pequenas. Muitos brasileiros não querem trabalhar em certos trabalhos, o que é muito comum e normal em muitos países. Então, o migrante é aquele que faz sempre o trabalho pesado, talvez o trabalho mais sujo, o trabalho que muitos próprios nacionais não querem fazer e realizar esse tipo de trabalho. Então, é um desafio para todos nós aqui que vivemos aqui. E a gente está sentindo isso. Graças a Deus, a gente teve experiência em outros países, com outras culturas, e isso vai ajudando também a gente a encontrar respostas aqui para a nossa situação, a situação do Brasil também, e para os migrantes que vão chegando aqui como visitas, né? Eu também para residir e para morar aqui dentro do nosso Brasil. Dentro dessa questão, né, das dificuldades, eh, a gente teve, né, em 2023, ali, acho que foi em dia 10 de julho, que foi sancionada a Lei 13.527, que institui política municipal para migrantes, refugiados, apátridas, asilados políticos e vítimas em situação migratória interna ou externa, de redução à condição análoga à de escravidão e ou de tráfico humano. E aí, dentre essa lei, eu queria que o senhor comentasse uma perspectiva antes, né, antes dessa lei ter sido sancionada, e se há algum olhar agora para mudanças a partir dessa lei. Olha, a gente esteve ontem e anteontem, também segunda e terça, a questão de preparando a Comigrar 2, que vai ser em Foz do Iguaçu. E precisamente a gente estava conversando, eu questionava um pouco para ver também. Sim, a gente fala muito em políticas migratórias. Agora, a minha pergunta sempre vai dizer, tá, mas quem estabelece essa lei? Quem faz essa lei? Quem faz essa política, essa lei migratória, ou as políticas migratórias, políticas para os municípios, para o Estado, para o governo federal? Eu questionava dizer porque às vezes são umas pessoas que fazem a lei. A lei não é construída em cima de uma representação geral das raças, dos povos, e é feita em cima de alguns políticos muitas vezes.
Então, esse tipo de políticas, às vezes, tem interesses muito próprios e que muitos governos também não assumem, ou muitas instituições não assumem, porque dizem, eu não tenho nada que ver, não fui eu que fiz. Então, a gente está propondo também, inclusive, os conselhos municipais, onde realmente são formados com a representação de todos os povos, também culturas, igrejas, o Estado, e situações que se vivem em cada município, e para chegar a nível de Brasil, ao nível federal, que tivesse uma maior participação popular. E quando eu falo de participação popular significa que possa representar realmente tantas culturas. Eu venho falando muito ultimamente, nos últimos anos, que a gente tem que começar a falar de uma cultura universal. Aqui no Cibai, a gente atendeu quase 60 nacionalidades. Como é que a gente pode falar de uma cultura? Porque uma cultura não é só questão do idioma. A questão é que eu acho no mundo, com o direito de ir e vir livremente, também provoca com que tenha uma maior participação dentro do povo, realmente. Também com as massas mínimas, onde tem as minorias, que possam realmente também ser parte dessas políticas migratórias. Eu acho que só assim é que uma política migratória, porque a gente pode sancionar leis, mas depois também não tem a prática. A gente estava falando muito agora da discriminação, do racismo com os migrantes. Digo, então a gente vai ter que fazer uma política, uma lei, como a questão do assédio. Os migrantes são assediados, são discriminados, são vistos como um problema social. A gente muitas vezes não quer saber deles. É muito triste, porque a gente não inclui o migrante. Para nós aqui, o Cibai, sempre a gente pensa, o migrante não é um problema, o migrante é a solução. O migrante tem que ser protagonista da própria história dentro de uma nova comunidade, de um novo povo. Eu vivi muito em fronteiras, vivi 33 anos no norte, nas fronteiras, e sempre digo, malditas fronteiras. Mas não só fronteiras físicas, são as fronteiras ideológicas, fronteiras de igreja, fronteiras espirituais, fronteiras políticas, de ideologia, de partidos. E isso dificulta muito a convivência social, a convivência humana. Então, eu acho que as políticas que a gente pensa, que a gente está pensando, são políticas que realmente possam responder realmente à situação que vivem muitos migrantes e os novos que estão chegando. Esse número tão grande que a gente está recebendo agora de nacionalidades não existia antes. Isso são coisas dos últimos anos, que a gente está recebendo tanta nacionalidade, no caso, só para nós aqui no Cibai. Estou falando do Cibai, da nossa instituição. Então, a gente pode ver como é que ficaria em todo o Brasil. Acho que o Brasil vai ter todas as raças do mundo. Tem gente que encontra que de um lado é bom, que sinta o Brasil como um possível lugar de viver melhor. Mas, na prática, eu acho que tem muito caminho ainda que a gente pode fazer. E eu acho que aonde a gente poderia fazer mudar isso aí, talvez através dos universitários, as universidades, os políticos que tenham outra visão, que tenham realmente vocação para ser políticos, de saber para governar um povo, para ser servidor do povo, para buscar soluções dentro da sociedade moderna e resolvendo os problemas e desafios que está chegando, que estão tendo agora na nossa sociedade hoje em dia. Achei muito importante essa tua colocação, né, da questão da lei. E então, e aí, pela vivência do Cibai, eu queria que o senhor contasse um pouco do que o senhor vê das principais dificuldades, né? Porque são, como tu disse, são várias nacionalidades, e o que o senhor enxerga dos principais problemas dos migrantes quando chegam na cidade? E aí o papel do Cibai, né, nessa questão. Eu trabalhei 2 anos também na questão de relações públicas e estive visitando muitos municípios aqui na região da Mesne, por exemplo, aqui da Serra, empresas, porque um problema grande para o migrante é quando chega também o idioma. Para nós é muito importante o programa que nós temos do Conexão Português, onde entra muita gente, e a gente agradece também porque nós temos muitos professores voluntários
e isso é muito bom. Acho que tem gente ainda que pensa bem, que é humana. Então, uma dificuldade muito grande no começo, sempre para todos os migrantes, em qualquer lugar do mundo, é entender o migrante, se compreender com a comunidade. Então, é o idioma. Um problema muito grande que a gente encontra aqui agora, pelo menos aqui no sul, onde eu fui, nos municípios, é moradia. Não tem moradia para os migrantes. Os migrantes têm que se juntar em lugares pobres, quartos, casas onde convivem 5, 6, 7 famílias. E isso é um problema muito grande. Aqui em Porto Alegre, estamos falando de já, Porto Alegre tem mais de 50 mil migrantes de muitos países. Então, são dificuldades que vão encontrando. Outra questão é a revalidação dos próprios currículos, dos próprios conhecimentos, que a gente vê como um problema porque não estão conhecendo as coisas aqui. E a gente não vê como uma possibilidade de criatividade, de mudar o esquema, mudar o sistema das nossas cabeças, das nossas empresas, do nosso país. Que a gente vê como uma riqueza muito grande dentro dessa diversidade que podem aportar muita coisa, podem trazer muita coisa para a nossa situação. E outra também é a questão de trabalho que às vezes não é como outros países. Muitos países não têm a questão da carteira, de ter carteira assinada. Eles trabalham, recebem pelo trabalho que fazem. E, então, vão mudando os esquemas para os migrantes. E os migrantes é muito complicado se encaixar dentro de um sistema que eles nunca viveram. E outras coisas mais. O problema que eu encontrei bastante, andando pelo Rio Grande, que eu falava para alguns prefeitos, disse, vocês não têm muito migrante. Isso eu estou falando de 3 anos atrás, que eu visitei, por exemplo, Bagé, Santana do Livramento, que é um lugar de passagem de muito migrante. Mas eu falava, mas aqui não tem migrante. Tem migrante. E vão esperando porque vai vir mais. O migrante se move. Dificilmente ele vai radicar, vai conseguir encontrar uma casa, um lugar, comprar um terreno, ter sua casinha. Leva muito tempo. E enquanto não encontrar isso, o migrante vai andando, continua migrando dentro do próprio país, nosso país, aqui no Rio Grande, no caso. Eles vão conhecendo cidades e cidades, até se estabelecer, até encontrar realmente uma oportunidade melhor, aonde possa viver melhor a família e os seus, né? Porque muitos vêm trabalhando aqui para depois trazer mais pessoas dos seus países. É muito comum isso, eu tenho toda a minha vida trabalhando nisso, mais de 40 anos, e a gente sempre viu isso, né? Que o migrante sempre vai alguém na frente, prepara o chão, prepara o campo, e depois vem mais gente da família. Que pode ser um benefício. Com os Estados Unidos também. As empresas dos Estados Unidos estão precisando dos migrantes, porque os norte-americanos próprios não fazem muitos trabalhos. Então, são os migrantes aqueles que vão preencher esses espaços. Aqui no Rio Grande, estamos já nas mesmas condições. São os migrantes aqueles que estão preenchendo a necessidade das empresas, dos empresários, para poder fazer um movimento, né? Para construir mais. Então, acho que tem muitas dificuldades para os migrantes até realmente se instalar e se enculturar, porque a gente muitas vezes perde o sentido dessa cultura universal. Eu acho que é muito importante trabalhando sempre nesse tipo de cultura, onde a gente junta as culturas, se encultura, e a gente faz uma cultura universal. A gente vai aprendendo coisas com eles. Um exemplo muito claro nos Estados Unidos, por exemplo, Califórnia, dificilmente vai encontrar um emprego uma pessoa se não fala espanhol e fala inglês. E eu acho que a questão também aqui para nós, aqui no Brasil, se a gente não fala outro idioma, não podemos falar só, ficar amarrado dentro só do nosso idioma português. Também vai ser a mesma coisa. Dentro da cultura universal, vai ter muitos idiomas. E muitas empresas já estão contratando quem realmente fala 2, 3 idiomas, porque sabe que vai precisar para a própria empresa e para o desenvolvimento mesmo do próprio país, do estado e das empresas dos nossos municípios. E eu acho que aí então que entra, né, o papel do CIBAI, né, essa importância que tem, com cursos de língua portuguesa, com esse auxílio que eles têm para
o que vocês têm, né, com documentação, com essas atividades. E aí, dentro do Cibai, eu queria saber então, o que que vocês têm planejando para o futuro, né, mantendo os projetos que vocês já têm, se vocês têm novas possibilidades para fazer, como é que é essa perspectiva para o futuro do Cibai? A gente tem uma dificuldade muito grande que também é orçamento. A gente agora está tentando contratar mais uma pessoa. Na verdade, somos 7 pessoas, 8 aqui dentro, mas é muito pouca gente para tanto trabalho. A questão é que não seria só a questão do CIBAI em si. A questão seria de como ampliar para que outras instituições também possam fazer a mesma coisa, ou melhor, ou coisas melhores ainda. Como eu falava antes, já o fato de ter os migrantes dentro, eles provocam sempre uma mudança. E aqui a gente teve que mudar muitas coisas, porque muitas vezes os funcionários, o pessoal que trabalha aqui, os companheiros, companheiras, são poucos. Temos sempre casa cheia. Aqui o atendimento de imigrantes é todo dia, é todo dia. E tem dias que a gente não pode atender todo mundo. Então, é ampliar também a questão é ver que a gente poderia ver com as universidades e empresas também que pudessem ser parte disso. Não necessariamente ficar trabalhando com migrantes, mas pode trazer, pode investir também, colaborar com orçamento de instituições que possam realmente preparar melhor os migrantes que vão chegando na nossa comunidade, para eles se integrar melhor dentro. Eu acho que isso é um desafio. Aqui falta muito ainda a questão do altruísmo, né? De poder ver as empresas às vezes vê só para si mesmas e a gente não pensa que está precisando. A gente teve no fim de dezembro, novembro, por exemplo, de lá de Feliz, o cara disse: "Vem aqui, padre, eu preciso 50 migrantes para o mês de janeiro." Tá, mas não é assim tão fácil. Nós não temos 50 migrantes para mandar. Aonde eles vão morar? A família tinha até um salário muito bom, mas a gente tem que preparar, tem que ver o perfil também do migrante. E tem alguém que tem que trabalhar com o migrante, tem que escutar o migrante, tem que ajudar o migrante, tem que iluminar um pouco o migrante para ver para o seu trabalho. Então, é outro desafio que a gente pode encontrar. Digo, não é só o Cibai. Os migrantes não são nossos. A gente não tem propriedade, não tem as escrituras dos migrantes. Já o tema da migração já é uma questão para todo mundo. Para todo mundo, eu acho que aqui é um momento de despertar também a questão de outras igrejas também, todas as igrejas, ou toda a sociedade deve ter uma visão um pouco mais aberta, mais ampla, aonde todo mundo pode trazer seu grão, colocar seu grão de areia na construção de uma sociedade melhor, onde o migrante pode ser realmente parte, igual que todos, que tenha igualdade aqui dentro, os mesmos direitos, mesmos deveres, mas também os direitos. O direito a viver bem, melhor, bom salário, respeitando todo o conhecimento que eles trazem também para implementar tudo isso. Então, são coisas que vão e para nós, assim, vai, claro, aqui, se a gente tivesse 10, 15 funcionários, seria magnífico, porque a gente pode também sair e ir por esse Rio Grande também, como eu estou trabalhando também nas dioceses, trabalhar todo o Rio Grande é muito difícil. Para uma pessoa sozinha, é quase impossível fazer o trabalho. Então, é difícil para criar essa consciência nas comunidades que estão recebendo um migrante. Tem comunidades que não foram acostumadas, não sabem o que é. São filhos de migrantes, mas não conhecem agora a migração moderna. Os migrantes que vão chegando, às vezes, não são aceitados. Então, acho que são as coisas que a gente precisa implementar mais dentro da nossa sociedade. Porto Alegre é o Rio Grande já é um dos estados que mais está recebendo migrantes. São Paulo, depois já é o Rio Grande, Santa Paraná, Santa Catarina, o Sul, está recebendo muita gente que vem de fora. Ao mesmo tempo, é muito útil para as empresas, mas então o desafio para nós, eu acho que a obrigação que temos é de realmente preparar para que esse povo também possa ajudar o desenvolvimento do nosso estado. Tu tocou no ponto importante, né, desse coletivo, né, o Cibai e outras empresas pensarem, né, nesse sentido do acolhimento e tudo mais.
E aí, eu queria saber como é que faz para ser voluntário do Cibai, né, como é que funciona? É sempre bastante complicado. A gente agradece muito, tem pessoas que fazem seu voluntariado, são às vezes das universidades, a gente também tem muito forma de voluntários. Tem voluntários que trabalham na recepção, então tem que se capacitar um pouco na questão da documentação. A gente tem que ajudar o migrante também, porque é muito complicado para fazer a documentação dos migrantes. Eu falava antes que o Brasil, sim, parece que está de braços abertos, todo mundo entra pelas fronteiras, mas a questão depois é como se mantém em ordem com a documentação legal. Porque senão não tem direito, depois tiram os direitos. Então, para ser voluntário, a gente agora, acho que nos meios sociais nossos aí tem, a gente abriu um link para se inscrever, para a gente poder dar uma capacitação para os voluntários. Mas tem para voluntários também simples. A gente tem aqui pessoas que ajudam a distribuir roupa também, por exemplo, manter a ordem aqui no Cibai. Temos enfermeiras, a gente pode fazer voluntário advogados, podem ser também online, não precisa vir para cá. Pessoas que possam ajudar, instruir os migrantes, ajudar a questão de médicos, a questão de dentistas, é, psicólogos, a gente precisa muitos psicólogos também que podem atender pessoas, inclusive nos próprios consultórios. Então a gente tem muita forma. O modo mais prático seria vir conhecer mais o que é o CIBAI, quem são os migrantes, como a gente pode fazer, o que pode fazer também para os migrantes. E a melhor forma é diz que para realmente amar alguém, a gente tem que conhecer a pessoa, né? Então, acho que também é isso aqui que a gente está pedindo, às vezes, é uma visita. A gente pode fazer uma visita e vem, veja quem são os migrantes, e a gente vai se dar conta que são pessoas também. E aí tem gente, a gente teve sempre, tem voluntários já por muitos anos também, que a gente agradece muito, porque eu acho que dar um pouco da sua vida para pessoas que estão precisando é muito feliz. Eu acho que é muito mais alegre quem tem para dar do que tem para pedir, né? Então, acho que o voluntariado tem de muitas formas. A gente está recebendo bastante universitários, porque podem ajudar muito na recepção, e a gente é uma vez por semana, um dia por semana, talvez umas horas, meio dia por semana. Quanto mais voluntários temos, mais é importante ver também a responsabilidade que tem quem faz de voluntário, porque a gente está trabalhando com seres humanos. E a gente tem certas normas também, a questão da recepção, do conhecimento e também a forma, que sejam humanos para poder compreender e entender um pouco como vivem a situação essas pobres gente que muitas vezes são desprezados para todo lado e não são tomados em conta. E tem muita discriminação e racismo, né? Então, acho que isso é muito bom. A gente convida para fazer uma visita, quem gostaria de ser voluntário, se comunica nos nossos telefones por aí, já estão nos meios sociais, no Face e outros. Aí a gente pode conversar e fazer uma gira e conhecer um pouquinho mais. Eu acho que aí nasce o amor depois pelos migrantes, pelo voluntário. Perfeito, então, já encaminhando para o final, eu queria abrir esse espaço, caso o senhor queira falar mais alguma coisa que não foi dita, esse espaço aqui é livre para o senhor poder falar. Fazer um chamado realmente também para os universitários, universidades, escolas. Ontem mesmo a gente estava falando, a gente tem professoras que organizam uma vez por ano é, com migrantes para os alunos para ter conhecimento, levar o tema da migração não como um problema social, mas como uma solução para nossas necessidades do nosso povo. A gente que foi filho de imigrante, a gente conversava dos migrantes italianos, os alemães. Claro, naquele tempo sofreram muito trabalho, mas encontraram um lugar para viver, para morar aqui, para sentir o Brasil como o seu país. E eu retomo o tema, sempre digo, das malditas fronteiras, porque a gente sempre se atém a isso. Acho que o mundo foi feito sem fronteiras e a gente agora a gente briga por pedacinhos de terra, por linhas, por divisões, mas também, e sobretudo, acho que são as divisões que a gente tem dentro, psicológicas, ideológicas, de religião, de espiritualidade. A gente às vezes faz essas divisões porque, então, o ser humano
a gente sempre fala, tem gente que já usa muito o termo pessoa humana. Eu, quando falo de uma pessoa, eu suponho que é humana. Mas quando a gente insiste tanto de falar da pessoa humana, significa que tem muitas pessoas que não são humanas. Então, eu acho que é um chamado também para que todos possamos ser parte disso, né? De conhecer mais, conhecer um migrante, de poder ajudar um migrante, de ajudar a instruir um migrante, ensinar para ele como a gente vive aqui, aonde encontra a resposta, quais são os direitos que eles têm na questão de saúde, questão de escolas, de tudo. Eu acho que é um chamado geral, então, para que a gente possa fazer essa equipe, fazer esse grupo de pessoas que realmente queremos aceitar o que é diferente dentro de nossa comunidade, que não todos são iguais que eu. Tem o outro também, e o outro também tem o seu valor e tem a sua importância dentro do mundo da diversidade e como riqueza que essa diversidade traz para a unidade de todo mundo. Então, encerrando, eu queria te agradecer, né, por ter vindo aqui falar com a gente, contar um pouco do Cibai, contar um pouco dessa experiência. E então é isso, então vou finalizando por aqui, muito obrigado mesmo. O Cibai tem as redes sociais, né, e o site também, para quem quiser acessar, então é isso. Então muito obrigado, pessoal. Assim, termina mais uma Estação Cidadania. Muito obrigado pela sua presença. Acompanhe o DEDS pelo site e pelas redes sociais. Nos vemos no próximo episódio. Até mais!